Bem-vindas, bem-vindos todos a esta live Eduque-se, educando crianças com Enneagrama. Só para quem está chegando agora, a live Eduque-se, elas são uma série de lives que eu venho fazendo, né, especialmente desde o segundo semestre de 2020, mas esse ano eu comecei no primeiro semestre com um ciclo de lives abordando os 9 traços do Enneagrama, né? Sempre trabalhando o traço primeiro nos educadores, né? Nos pais e mães, e na segunda live aquele mesmo traço nas crianças. E agora, esse segundo semestre, eu estou fazendo esse novo ciclo de lives Edux, onde a gente vai trabalhar com os instintos do Enneagrama. Então, a ideia é uma série de 6 lives, onde cada 2 lives vão trabalhar com um dos instintos. Primeiro, trabalhando como é que esse instinto se manifesta nos pais e mães e como isso influencia no processo de cuidar, educar crianças. E no encontro seguinte, aquele mesmo instinto, os pais e mães falando sobre como é que esse instinto influencia nos seus filhos. E nessas lives, diferente da live dos traços, onde eu simplesmente trabalhava com pessoas que tinham aquele traço como principal, né, que era o seu tipo do Enneagrama. Agora, nas lives, eu resolvi fazer de um jeito diferente. Eu resolvi fazer a gente explorando as 3 facetas de manifestação daquele instinto, do mesmo instinto. Então, sempre vão ter 2 convidados que têm aquele instinto dominante, 2 convidados que têm aquele instinto mais ignorado, menos envolvido ou reprimido, e um convidado que tem um instinto intermediário. Porque aí a gente pode tentar entender um pouco quais são as semelhanças e diferenças de como se manifestam esses instintos, tá? Então, bem-vindas, bem-vindos todos. Eu quero começar, antes de a gente conversar em si sobre o instinto de autopreservação, pedindo que vocês, cada um, se apresente, dizendo o seu nome, quem são os seus filhos, se o seu instinto de autopreservação é dominante, ignorado, intermediário, e como é que está se sentindo de estar aqui hoje para essa live. Tá aberto quem puder começar. Pois bem, então começo eu. André, é um grande prazer estar aqui, né? Eu sou Carolina, grande prazer estar aqui com todos esses pais e mães. Eu sou o Instinto Autopreservação Ignorado, sou mãe de Marília, de 25 anos, e de Sofia e Cecília, de 9. Então, maravilha esse encontro com vocês aqui. Que oportunidade, hein? Que bom, muito bem-vinda, Carolina. É um prazer ter você aqui. Quem segue? Eu posso falar. Por favor. Eu sou Luciana, eu falo de Aracaju. Eu tenho 2 filhos. Minha filha mais velha, Maria Fernanda, tem 9. E meu filho mais novo, Tiago, tem 6. Eu sou autopreservação intermediário. O convite para essa live me fez refletir um pouco sobre esse instinto. E o meu instinto de autopreservação se mistura com o compromisso de mãe. Então, eu acho que ele foi mais aflorado depois que eu me tornei mãe. E por isso o Enneagrama me ajuda um pouco a entender essa mistura de culpa, né, que bate na porta de toda mãe, de ser responsável, enfim. Então é um grande prazer estar aqui, André, para falar um pouco disso, e é sempre um aprendizado, na verdade. Falar de Enneagrama e estar nas suas lives, assistir, participar, é sempre uma questão de muito aprendizado para mim. Que bom, muito bem-vinda, Luciana. Que possamos ter bons momentos de aprendizado hoje. Acho que vamos ter. Quem continua? Então eu vou. Eu sou o Antônio Martins, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais. Meu instinto dominante é o autopreservação. Não bastava ser tipo 1, né? E aí enquanto pai, dá essa carga aí de, meu Deus, como que a gente vai flexibilizar essas relações? Então eu tô nesse desafio aí. Eu sou papai do João e do Gael. O João tá com 5 anos e meio e o Gael tá agora completando semana que vem 2 aninhos. E eu estou muito feliz em poder compartilhar e, né, trocar experiências aí com as mães. Não sei qual que é a percepção do André que está nessa jornada aí, mas nós pais eu tenho percebido isso, né? A gente deixa muito nas mãos das mães, geralmente, e a gente vem meio que vai ficando de lado, né?
A semana passada eu fui levar o Gael para vacinar, e aí recepcionista, oi, tudo bem? Qual é o nome da mãe? Aí eu falei, e do filho? Eu falei, ela falou, pode ir lá vacinar, até agora ela não sabe meu nome, né? Como se eu não tivesse responsabilidade. Então a gente está aqui nessa jornada de poder educar e aprender também com esses baixinhos aí, né? Com certeza, que maravilha, é verdade. Tanto assim que no semestre passado, nas outras lives, eu no começo, eu estava no post, estava só as mães do traço tal. Mas na verdade a gente estava falando de mães e pais, é que sempre eram mães, poucas vezes tinham pais também. Geralmente, realmente, as mães que estão mais nesse papel, infelizmente. Era bom que tivessem os dois igualmente. Que bom que Realmente. você está aqui para dividir aí a experiência, né, também de um pai de autopreservação. Vamos ter dois de autopreservação dominante, contando comigo. Que bom. Quem vai? Posso falar. Eu sou Ana Patrícia, moro em Goiânia, sou mãe da Fernanda de 6 anos. Eu tenho a autopreservação dominante e a minha filha de 6 anos tem o reprimido, autopreservação. E descobrir isso através do Eneagrama foi fantástico, porque às vezes você quer fazer tudo tão perfeito, né? E não existe perfeição. E a gente às vezes acha que você está falhando, você está deixando de ser boa mãe, né? E não é assim. Aí a gente pode perceber que não, a gente tem que ter o equilíbrio, que tem que ter aquele meio termo, né? E está sendo uma descoberta muito boa, poder vivenciar isso e conseguir equilibrar, chegar num nível saudável, né? Vamos dizer assim. Porque quando você tem uma filha reprimida nesse autopreservação é complicado. Dá um choque com o seu dominante. Muito. É isso mesmo. Que bom. Muito, muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. E você, Gabriela? Oi. Desculpa. Meu nome é Gabriela, eu moro em Curitiba. Eu tenho 2 filhos, o Matheus, de 7 anos, e a Violeta, de 5. E o meu instinto autopreservação é reprimido. E eu sou casada com o Márcio, que tem ele dominante. Então, é legal, assim, que tem um equilíbrio, né? Ele me puxa mais, assim, na terra, e o Eneagrama me trouxe essa capacidade de olhar e pensar, não, isso é importante para ele. Porque às vezes eu fico pensando, ai, gente, que chato, que saco. Daí eu olho e falo, não, mas para ele é muito importante. Isso fala de dentro dele. Aí me ajuda a me modular, né? Em relação a isso, o Eneagrama me trouxe essa leveza. Que bacana, bem-vinda também. Então, estamos devidamente apresentados. Então, só oficialmente, né, eu sou o André e eu também sou um autopreservação dominante. Então, vamos ter um terceiro autopreservação dominante aqui por conta dessa sincronicidade e coincidência de eu também ser. Mas antes de perguntar para vocês, eu queria só trazer para quem está chegando uma visão aqui um pouco do que é esse instinto de autopreservação, tá? Eu quero colocar uma charge que não é diretamente ligada com a educação, mas que tem a ver com a autopreservação, né? Estou fazendo um curso para melhorar a arrecadação com o aumento da concorrência. Quem não se especializar não vai sobreviver nesse mercado, né? Então, eu coloquei essa imagem, essa charge, para trazer, assim, o que é autopreservação? Um ponto que eu acho importante trazer, e por isso que eu trouxe pessoas de cada nível de dominância do instinto, é que, independente do seu nível de dominância, todos nós queremos atender aquela necessidade que é importante, tá? Então, a autopreservação é a necessidade mais básica do ser vivo, não só do ser humano. É como se fosse assim, para a gente fazer qualquer coisa nesse mundo, a gente tem que estar vivo. Para estar vivo, a gente tem que sobreviver. Então, o instinto de autopreservação ele é muito forte por conta disso, porque ele é o primeiro pré-requisito para eu poder estar nesse mundo e poder expressar o meu ser. Então, não é à toa, né, o que a Luciana falou, que a autopreservação acaba se confundindo com o papel de mãe, com o papel de mãe e de pai. Porque, de alguma maneira, né, uma das primeiras coisas que a gente faz com nossos filhos é aquele ser frágil, né, que nasce ali tão dependente, a gente cuidar para que ele fique vivo e possa crescer, e possa aprender a falar, e possa se relacionar com a gente.
porque é uma necessidade vital para todos nós. Então, o que eu trago? O instinto de autopreservação é um instinto para preservar a própria vida, para sobreviver nesse mundo, como eu disse. Então, ele vai envolver tudo o que está ligado à preservação da vida, como a alimentação, como segurança, como moradia, como vestuário, consequentemente, trabalho, estudo, o dinheiro, porque são formas que nas sociedades mais contemporâneas são usadas para poder garantir as outras coisas, a saúde, a alimentação, a casa para morar e tudo isso. E o que acontece? O instinto de autopreservação, na essência, eu sempre gosto de trazer a diferença entre a essência daquele instinto e o que acontece quando a gente distorce. Então, na essência, o instinto é você poder usar os recursos que existem na vida para poder sobreviver. Esse é o impulso. Ele te impulsiona você ir para o mundo e usar os recursos que existem no mundo para poder sobreviver. E o que acontece? A vida, ela é extremamente abundante. Se a gente olhar para o universo e para o nosso planeta é extremamente abundante. Abundante em recursos naturais, abundante em água, abundante em uma série de recursos que são suficientes para a gente poder sobreviver. Então, teoricamente, se a gente, enquanto sociedade, a gente cuidasse da autopreservação de uma maneira equilibrada, ninguém precisaria estar preocupado com a sobrevivência, porque tem para todos. Então, só não tem por conta das desigualdades que existem, sociais, culturais, e de uma série de desigualdades que a gente já sabe muito bem e que, especialmente aqui no Brasil, é enorme. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, que o instinto de preservação, quando ele está equilibrado, ele leva a gente buscar a sobrevivência confiando na abundância da vida. Tá? Confiando que a vida vai nos suprir. Só que quando a gente se desconecta da essência, e quando a gente se desconecta, não simplesmente porque a gente quer, mas porque também a gente vai se deparando com uma vida que vai mostrando situações que parece que não espelham essa essência, que não espelham essa abundância, quando a gente vê, opa, tem gente passando fome, opa, eu não consegui isso aqui, olha, isso aqui é perigoso, eu posso me machucar. Então, tudo isso que vai acontecendo, ele vai ligando um estado de alerta no nosso eu e que começa a ter uma necessidade de se proteger para garantir a sobrevivência. E todos vão querer fazer isso, como eu disse. Então, o que é que muda? O que muda é que quem tem o instinto de autopreservação dominante significa que é como se o acesso às qualidades que esse instinto traz, que é uma capacidade de você estar atento ao espaço, você saber organizar o espaço, você saber como estruturar a vida para poder sobreviver, vai ter acesso fácil a isso. Então, quem tem um instinto dominante e mais intermediário, é como se você pegasse essa qualidade de saber estruturar, organizar, sistematizar o que você precisa para sobreviver, é como se isso viesse com mais facilidade para a sua consciência. Então, consequentemente, você vai tender a se sentir mais capaz de realizar aquilo. E quem tem um instinto de autopreservação menos desenvolvido, mais ignorado, ele também quer fazer aquilo ali. Só que quando ele se depara com aquela situação, ele olha para dentro dele, a consciência dele não acha recursos. Então, se sente impotente diante daquela situação. E quando se sente impotente, qual é a tendência que a gente faz quando a gente está impotente em alguma coisa? A gente vai procurar onde é que eu tenho força. Eu vou concentrar minha atenção onde eu tenho força. Então, se o meu autopreservação é ignorado, eu vou tender a concentrar minha atenção muito mais no meu instinto dominante ou no meu instinto intermediário, que é ali onde eu tenho força. E aí eu consigo, aparentemente, não me preocupar tanto com essa questão, a não ser que ela fique muito gritante. Por exemplo, você está numa família onde o pai e a mãe são autopreservação ignorado, pode ter certeza que um dos dois vai aumentar o nível de autopreservação. Por quê? Porque você vai ter que lidar com as demandas da vida. Não tem jeito. Se os dois são autopreservação dominante, uma hora algum vai baixar um pouco a bola. Porque senão a vida vira um caos de inferno de tanta preocupação. Então, sempre há uma tendência à homeostase, a um equilíbrio. Né? Então, esse que é o ponto. Quando a gente se sente menos capaz, quando tem um instinto menos desenvolvido. E justamente por eu me sentir menos capaz, eu vou tendendo a negligenciar mais essa necessidade. E vou ter uma série de consequências por conta disso, e isso vai influenciar na minha relação com as crianças. E quem se sente mais capaz vai tender a colocar a sua atenção aí. Consequentemente, quem tem a autopreservação dominante, ele tem outro instinto menos desenvolvido. Então, nas necessidades desse instinto, ele vai se sentir impotente. Aí, qual a tendência ao contrário? A sobrecarregar no instinto de autopreservação. Porque é ali que eu me sinto potente, é ali que eu me sinto seguro. E claro, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio do caminho, no meio termo.
tanto a falta quanto o excesso, ele causa algum tipo de desequilíbrio. Então, tanto no instinto de autopreservação menos desenvolvido, quanto no dominante, vão ter distorções na vivência da autopreservação. Você vai ficar aprisionado de alguma maneira nesse instinto. E, aparentemente, o instinto intermediário, ele é considerado hoje em dia como um instinto também normal, embora qualquer pessoa pode estar desequilibrado nos 3 instintos, né? Mas por que ele é considerado normal? É porque, habitualmente, em condições normais de temperatura e pressão, quem tem esse instinto como intermediário, geralmente não foca demais nem foca de menos. Foca numa medida mais equilibrada. E por isso que tende a viver de uma maneira mais equilibrada esse instinto. Então, agora, eu queria ouvir vocês. E eu sempre gosto, né, de começar ouvindo pela luz. Por quê? Porque as distorções que a gente tem, elas costumam ser distorções da luz. Então, é legal a gente começar falando sobre a luz. Então, para isso, eu queria começar pedindo para as pessoas que têm Vou pedir para a Luciana, na verdade, que tem um instinto de autopreservação intermediário, né? Como é que você percebe que você ter esse instinto mais no meio do caminho, como é que você percebe que isso te ajuda no seu papel de ser mãe? Você estava falando que às vezes até se confunde isso. Como é que você percebe? O que você pode contar para a gente, Luciana? Bom, André, se eu pensar na minha juventude, eu vou contar uma historinha, mas vai ser rápido. Mas se eu pensar na minha juventude, talvez eu respondesse a você que eu era um instinto mais autopreservação ignorado. É como eu disse, a minha preservação se aflorou quando eu me tornei mãe. Mas eu tenho uma necessidade de vida leve, intrínseca também, sabe? Então, eu sei que eu preciso dar conta das minhas responsabilidades, da saúde das crianças, da escola das crianças, né? Do dia a dia, mas eu não consigo, por exemplo, se a semana é muito pesada, eu não consigo abrir o computador no sábado, né? Mesmo que eu realmente precise muito, mas eu preciso de uma vida leve, eu sinto essa necessidade e eu tendo a respeitar isso. Enquanto mãe, eu vivo esse conflito, eu até coloquei no grupo, né? É justamente esse conflito entre cobrar rotina, cobrar a constância, né? Seguir horários, mas assim, meu Deus, eu estou ensinando a ser rígido demais, E aí eu falei, mas se eu relaxar, o que vai ser? Né? Se eu relaxar, vai aprender que a vida tá ganha, a vida de ninguém tá ganha, entende? Então eu tenho esse conflito do intermediário. Não é por ser intermediário que eu não viva um conflito, mas justamente assim, para onde eu vou mais, sabe? Você está falando uma coisa interessante, Luciana, desculpa te interromper, que é como se você estivesse dizendo o seguinte, olha, eu, enquanto instinto de autopreservação intermediário, eu gosto de cuidar e eu tenho uma certa facilidade de organizar a rotina e as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso fazer isso de uma maneira muito rígida. Então, se precisa flexibilizar, eu flexibilizo com tranquilidade. Só que eu, como mãe, e aí que é interessante entender de que na cultura educacional é esperado que os pais e mães sejam a autopreservação dominante. É esperado que eles cuidem com muito afinco pelo medo das crianças crescerem uma autopreservação ignorada, né? O medo de crescer uma autopreservação ignorada faz com que se espere muito do pai e mãe. E aí me parece que você está dizendo assim, aí eu, como entro no papel de mãe, eu começo a me cobrar de uma coisa que às vezes nem é tão natural para mim. Isso, porque eu vi é como se para eu ser uma boa mãe eu tenho que fazer isso. Mas se eu for pelo meu jeito de ser, eu iria mais no meio do caminho, mais equilibrado, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu me atraso no meu trabalho, eu não atraso na escola das crianças. Eu atraso meus exames, uma consulta que eu tinha que fazer em abril e chegou setembro. Mas nunca vou fazer isso com as crianças, entende? É por aí. A Luciana mãe tem mais autopreservação e eu entendo perfeitamente que isso é por ser mãe, é pelo compromisso da maternidade mesmo. Olha que interessante. Então, você vê assim como a live não é só falar do traço em si, de característica na gente, né? É entender também o papel que a gente está e como ele é afetado por aquele instinto. A gente está vendo o papel de
pai e mãe, ele é muito afetado pelo instinto de autopreservação. Verdade. Inclusive, eu posso dizer que muitas escolhas de educação que são feitas nas famílias são feitas por questões de autopreservação dominante, por uma cobrança, um medo da autopreservação não ser garantida no futuro. Né? Então, eu queria aproveitar e pedir para o Antônio e a Patrícia também falarem vocês, que são autopreservação dominante. Como é que é na luz? O que é que vocês percebem que vocês terem esse instinto dominante? O que é que isso traz de facilidade no dia a dia, com o cuidado com as crianças, com a organização da rotina? O que é que vocês percebem? Pegando por esse lado, né, que é até interessante, eu nunca tinha parado para pensar. Realmente, eu, enquanto pai, acho que nunca parei para pensar, será que meu filho, no futuro, quem sabe, na fase adulta, vai ter amigos ou não? Será que ele vai ter um parceiro ou não? Não sei. Mas se ele vai ter educação, se ele vai estar vivo, se ele vai estar alimentado, se ele vai estar vacinado, aí isso a gente tem que garantir. E realmente, eu, né, enquanto dominante, eu percebi que no início eu estava ficando muito, muito preocupado, principalmente enquanto pai de primeira viagem, com as orientações dos pediatras, muito autopreservação, né? O pediatra está ali basicamente para garantir isso, né? Entre os 3 instintos, os outros ele não quer nem saber. E aí eu comecei a me cobrar muito, né? A minha esposa também é autopreservação, então começou a ficar um negócio muito tenso. Aí a gente foi meio que naturalmente, a gente foi flexibilizando e foi ficando muito mais leve. Então, assim, foi no início, né? Foi ao pediatra e descobriu que tem uma vacina que está atrasada há 30 dias. Ah, ok, então a gente vai levar amanhã. Porque antes estava trazendo assim, meu Deus, como que eu vou criar esse menino? Eu não consigo controlar as vacinas. Mas é porque a gente estava muito, muito rígido. Então, a gente começou a realmente ter uma leveza maior e olha, o que a gente conseguir fazer está dentro do nosso alcance, não justifica, a vacina está em dia e a criança começa a virar um robozinho aqui dentro de casa. Então, a gente foi flexibilizando e tal, e foi ficando mais leve. Eu confesso que muitas vezes eu faço isso assim, muito racional mesmo, eu olho, respiro fundo e falo, vai. Eu cheguei do trabalho uma vez, a parede estava toda rabiscada. Aí eu falei, meu Deus. Aí a Valéria veio com maior felicidade para me mostrar. Aí eu respirei fundo, falei, que legal, né? Vamos embora, né? Mas para mim é um desafio que eu venho trabalhando assim diariamente. Tem vezes que eu consigo mais, tem vezes que eu consigo menos. E o que você sente, assim, que das facilidades que você tem para o seu autopreservação, Antônio, que você sente que ajuda nesse cotidiano com as crianças? Pois para mim, como eu disse, né, é mais fácil, assim, olha, o almoço, né, por mais que o João, por exemplo, tenha ali, hoje ele está bem seletivo em relação à alimentação, come ali algumas coisas que ele quer mesmo, ok, vamos colocar aqui pelo menos isso ele está comendo e está muito bom. Então, acho que vai facilitando de uma certa maneira, deixar ele também fazer as escolhas dele, né? Porque, mas tem 5 anos, né? Tem uma linha aí de que menino não escolhe, eu sigo daquela que escolhe sim, né? Eu acho que ele já sabe muita coisa, já tem muitas coisas que ele já sabe o que é legal, o que não é. Eu vou aqui de lado acompanhando. A questão, né, de horários, de realização de dever, de atividades escolares, enfim, eu acho que dessa forma um pouco mais pensada, né, consigo ir levando e na maioria das vezes a gente entrega o que tem que entregar, enfim, não fica com tantas pendências. Eu acho que do jeito que a gente está, se fosse reprimido, acho que estaria bem bagunçado mesmo. Tá. Você Ou sente, não, então, né? Não sei. que vocês acabam conseguindo ter, até para os dois terem esse instinto dominante, né? Vocês acabam conseguindo criar uma rotina de organização que facilita com que as tarefas sejam cumpridas. Sim. Você falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Quando os dois são, aí um tem que abaixar a bola. Eu não, por exemplo, em relação a medicações, assim, eu não decoro o nome dos medicamentos, as doses. Tipo, se tiver que dar, tudo bem, se não tiver também, tudo certo. Porque aquilo me trazia uma ansiedade muito grande. Falar, não, mas tem um horário, tantos ml, derramou um pouquinho, quanto que derramou? Tudo certo. E
Não vai piorar o quadro aí se der uma dose a mais, uma a menos, fora do horário, vamos que vamos. Se o pediatra me escutar falando isso, vai me enforcar, mas tá tudo certo. Sim, sim. E você, Patrícia, o que você sente que a autoobservação ajuda no seu processo? Falando primeiro disso. Como ajuda é a questão da organização mesmo, né, de montar uma rotina. Eu acho que ajudou muito a minha filha, que tem esse reprimido, né, quando eu fiz um quadro com os horários para ela já está aprendendo a ler. Então, eu coloquei em letras de forma, no quadrinho, os horários, com coisa bem simplesinha, assim, almoço, 11 horas, banho, 12 horas. E aí eu coloquei um reloginho digital grudado nesse calendáriozinho que eu fiz, né? Nessa rotininha que eu montei para ela. E estava funcionando muito, porque ela é muito avoada. Ela, como eu disse, ela é bem bagunceira, ela é muito dispersa, se deixar fica assistindo televisão. Às vezes não lembra igual, eu não sou muito rígida, porque assim, a minha mãe é tipo 1 e autopreservação. Então, eu já tinha em mente, só que ela era muito rígida, muito certinha, muito organizada, assim. Então, na minha mente, eu já tinha comigo que eu não queria ser assim. Não queria essa rigidez, porque eu acho que a rigidez atrapalha, assim, o desenvolvimento da criança, ela poder se expressar também. Então, eu acho que essa rigidez que a gente do autopreservação tem de tudo muito certinho, igual brincar. Meu Deus, quando eu chego no quarto da minha filha, que eu vejo ela brincando com aqueles brinquedos todo espalhado, ai, meu Deus, eu fico louca. Mas eu deixo, eu engulo seco. Eu deixo ela brincar, porque eu sei que faz parte do desenvolvimento, mas depois eu ponho ela para arrumar e ela reclama e chora que me ajuda, mãe, me ajuda, porque eu não dou conta sozinha. Uhum. Mas essa Você sabe, você questão falando isso dos brinquedos, eu lembrei, né, uma coisa que acontecia muito comigo, assim, quando eu morava em Aracaju, a gente morava numa chácara, né, onde a gente morava em cima e embaixo era o espaço de trabalho, então tinha uma sala de ludoterapia com um monte de brinquedo, um monte de coisa, né, e meus filhos adoravam ir lá e brincar, né, eles eram bem pequenininhos na época, né, 2, 3, 4 anos, essa faixa mais ou menos, né, e a minha esposa, ela é autoobservação ignorada também. Naquela época, ela não tinha ainda trabalhado tanto esse instinto. Então, era assim, por exemplo, os avós deram uma roupa de presente, aí eles estavam com vontade de usar. Aí ela botava, eles iam lá embaixo tinha lama, eles pegavam tinta, né? E ai, ela meu sempre dizia, Deus. não, mas sai. Até hoje eu não vi sair a tinta, né? E eu lembro que eu ficava louco da vida, dizendo, não é possível a roupa nova, essa roupa de sair, tanta roupa, pede para botar outra roupa, né? André, exatamente esse sentimento. Quando ela ia para a creche, que eu via as roupinhas, meu Deus, tudo manchado de tinta, eu queria infartar. Quando ela brinca de tinta, que eu sei que é muito importante isso para ela, eu sei que é lógico, mas não me incomoda muito, muito mesmo, assim, eu não gosto. Eu faço mesmo assim, me trabalhando, sabe, assim, me martirizando, porque, uma Sim. vez ela era pequena e eu sempre fui assim, dava frutinha, eu cortava os pedacinhos e dava bonitinho, sem sujar nem o canto da boca. Aí a minha mãe falou: não, deixa ela tomar, deixa ela. Pegou uma manga, descascou a manga e entregou para a criança. Ela era bebê. Ai, André do céu, quando eu vi, eu Que quase morri. delícia. Que delícia, mas foi muito triste. Eu até tirei foto, ai, tá bom, vou deixar, né? Que eu tipo me segurando, mas me incomoda muito. Eu Uhum. luto muito com isso, eu tento relaxar, mas quando eu vi aquela roupa suja, mas linda, ela estava toda bonitinha, toda lambuzada de manga, a roupa, ai meu Deus do céu, eu não sabia que isso era do instinto autopreservação. Depois que a gente começou a conversar e discutir, que eu vi, falei, nossa, aí começa a vir esses lances e eu vejo que realmente é do instinto mesmo. Que por ela brinca com água, derrama na casa É inteira. claro, porque não é uma questão que você não acha legal a criança se lambuzar e brincar. A questão é que você pensa, caramba, é a roupa nova que ela vai se lambuzar, vai melar, eu vou ter que comprar outra roupa. Exatamente. Então você pensa, vai pegar no bolso, né? Eu vou ter que comprar outra roupa, né? Sim, também, Então, uma coisa exatamente. que eu falo, assim, é que para gente que tem uma observação dominante, especialmente, a gente precisa
construir uma estrutura flexível. Porque quando a gente constrói uma estrutura flexível, a gente consegue ter muita margem para a criança transitar entre essa flexibilidade, sabe? Então, você só olha, aqui, esse momento, nesse lugar, com essa roupa, isso aqui, você pode ficar à vontade. Então, se você faz isso, ali você fica tranquilo, porque você não sente ameaçando a sobrevivência, né? Ali é o espaço preparado para isso, com a roupa preparada para isso, né? Não vai estragar a casa, você não vai ter que pintar a parede da casa, você não vai ter que comprar outra roupa, né? Então, uma coisa que é interessante ver é que isso é interessante e que tudo depende da situação. Vamos pensar, se a gente pensar no dia a dia, no cotidiano, se toda vez a criança botar a roupa que ela quer para pintar, por exemplo, né? Ou para ir para a lama, claro que ela vai estragar roupas para poder usar para sair. E aí não pode ficar comprando roupa toda hora. Isso nem legal, né? Agora, imagina, a criança vai saiu para passear, aí foi no parque. De repente tá tendo uma oficina no meio do parque de pintura. E ela tá com aquela roupinha novinha, acabou de ganhar, super bonitinha, sabe? Aí você vai dizer, não pode brincar porque vai melar a roupa. Entende? Aí é onde o nó entra. Mas você Aí sabe é o que eu aprendi? Por exemplo, a minha esposa, que é observação resolvida, nunca, nem passaria pela cabeça dela não brincar, né? A roupa resolve. Aprendi. Se melar, limpa, resolve, né? Mas a alteração dominante, né? O meu primeiro pensamento é, caramba. Aí já pensa logo assim, da próxima vez é bom quando vier para passeio deles eu tenho uma roupa extra, porque se aparecer uma Isso que eu oportunidade, faço. né? Eu ia te falar Aí, isso. Quando a gente já sai hoje, a mala é uma mochila. A gente já, todo lugar que a gente vai. E assim, às vezes nem usa. Mas eu levo sempre roupa de frio, casaco, chinelo, porque vai brincar, tira o chinelo e depois quer calçar o sapato, usa com a meia, né? Com o pé todo lambuzado. Não, aí já leva o chinelo, porque aí vai brincar de chinelo. Lenço umedecido depois para limpar o pé, para calçar os tênis, né? Porque imagina, ficar lavando tênis toda vez que sai é complicado. Então já levo tudo, já levo outra roupa, sabe, para ela trocar, casaquinho, tudo organizado. Então foi uma forma que eu consegui de relaxar, entre aspas, né? Que é bem difícil, mas é a maneira que eu encontrei, sabe? De, como se diz, se libertar dessa preocupação. É uma preocupação, é isso mesmo. Porque, veja, olha, eu acho que uma das luzes que eu percebo da autorização dominante, né, e que eu sempre vi em mim como pai, até por minha esposa ser autorização bem desenvolvida, né, daqui a pouco eu quero ouvir a Carol e a Gabriela, né, é que eu sempre fui a pessoa em casa que pensava em tudo antes de fazer qualquer coisa. Eu sou aquela pessoa que vai viajar, eu que penso quantas mudas de roupa tem que levar. Você vai para o parque, eu que pensava tem que levar protetor solar, tem que levar repelente se precisar, tem que levar X quantidade de água. Então, eu sempre tive facilidade de calcular o que precisa para fazer as coisas e de criar um bom programa para aquilo ali, né? Para a experiência ser agradável também, sabe? Então, acho que isso é uma facilidade que a autorização traz, né? A criança precisa de ritmo, né? A rotina, quando ela não é rígida, ela ajuda a criança a criar ritmo. E quem tem autorização dominante, ele tem facilidade de criar rotina. Então, isso pode ajudar a criar um ritmo. Então, o cuidado é para esse ritmo não ficar rígido, né? O cuidado é para você não estar sempre com a experiência controlada para evitar algum problema, né? É como se fosse assim, o que seria o luminoso é a gente poder pensar, estruturar uma boa rotina, uma boa organização, uma boa experiência, né? Algo para ser um bem-estar, sabe? Então, por exemplo, essa coisa da autoobservação também, sabe? Você pensar, meu filho chegou, eu vou deixar ali a caminha toda arrumada, o coisa gostoso. Isso é muito de autopreservação e muito do papel de mãe, especialmente, né? Menos pais fazem isso. Muitas mães fazem, porque são estimuladas na autopreservação. Porque a autopreservação não tem a ver só com segurança, tem a ver com bem-estar também. Então, geralmente, quem tem autorização dominante, ele se preocupa com o bem-estar. A comida gostosa, o quarto organizado e confortável, né? Aquela situação que faz a pessoa sentir em casa. Porque é assim que uma autorização gosta de sentir, né? Quando chega em casa, a gente quer sentir, cheguei no meu lugar de descanso, é aqui que eu repouso, né? É aqui que eu recupero minhas energias, né? Eu queria ouvir, então, agora um pouco vocês, né? Da autorização menos desenvolvida. Como é que vocês sentem que esse instinto influencia no modo de vocês
cuidarem dos seus filhos. Carol, deixa eu abrir aqui para você de novo. Carol, vou abrir o seu também, Gabriela. O André, ouvindo o Antônio, a Lu e a Paty falando, eu digo, meu Deus, é bom eu sair dessa live, porque esse povo é bom demais. Olha, eu fui anotando as coisas aqui, sabe? O Antônio, quando disse assim, deixa eu anotar para aprender aqui como fazer. Deixa eu anotar. Aí o Antônio falou, não, porque a vacina... eu esqueci de dar as vacinas de sarampo nas minhas gêmeas. Aí elas pegaram sarampo, eu peguei sarampo, minha filha mais velha pegou sarampo. Olha a confusão! Né? E quando o médico disse que eu esqueci, bateu uma dor assim, cara, eu sou a pior mãe do mundo. Pode escrever, como é que uma mãe esquece da vacina de sarampo dos filhos? Aí um dia desse, isso foi, elas tinham 1 ano, né? Aí um dia desse eu fui no pediatra, ele disse, como é que tá a carteira de vacina? Eu digo, doutor Nelson, eu não sei nem onde tá. Ele disse, pois eu acho que estão faltando algumas. Eu digo, não, aprendi a lição. Então, assim, eu fico, nossa, ouvindo vocês falarem, assim, dá um pezinho na consciência, tá, juro. Eu concordo plenamente aí que essa questão do meu autopreservação reprimida, eu sempre sou uma pessoa assim que, cara, só para de fato, eu infartei aos 40, sabe, assim, não cuidava de saúde, alimentava mal, então, uma vida meio de excessos, assim, no sentido de muito trabalho, muita demanda, e aí 40 anos infartei quando minhas filhas tinham 1 ano, né? Ali eu parei e disse assim, cara, eu posso não ver as minhas filhas crescerem, né? E de lá para cá, por causa desse episódio, eu senti que passei a olhar um pouco mais para isso e percebi um reflexo na vida hoje das meninas por isso, né? As meninas, assim, são bem organizadas, eu tenho uma mãe autopreservação, uma autopreservação, que, assim, me inspira demais nesse sentido. Então, as meninas, além de me inspirar, me ajuda, sabe? Me dá um apoio mesmo na rotina. Então, as meninas têm uma rotina maravilhosa, dormem na hora, comem na hora, tem rotina mesmo, inglês, yoga, atividade física, hora de escola, hora de estudar em casa, forra a cama, toda aquela coisa que é bacana para a autopreservação, mas isso não é uma coisa natural. É mais ou menos assim, ó. Às vezes eu estou muito envolvida em um projeto e é 5 horas da tarde. Mãe, posso ir na piscina? Vai. Pode ir, vai. Sabe? E aí o tempo está fechando, assim. Quando eu vejo um trovão, eu digo, putz, as meninas estão na piscina, eu tenho que mandar buscar, né? E, ó, nem vou buscar, eu mando buscar, tu entende? É uma coisa meio relapsa, né, André? Carol, você falando aí, eu lembrei de uma história aqui de casa, que eu brinco, assim, especialmente com a mais velha, que tem 14 anos, né? Ela um dia falando isso, né? E que a gente sabe que é assim mesmo, né? E como eu disse, eu sou autorização dominante e minha esposa é autorização menos envolvida também, ignorada. E aqui em casa é assim, quando você está falando alguma coisa, e às vezes o filho vem te perguntar e te pedir alguma coisa, não tem essa situação? O filho vem pedir alguma coisa e você não está com muita atenção. Então, a primeira resposta da minha esposa é sim. Aí depois somos duas. Ela vê o que você está fazendo, ela se dá conta do que foi e diz, não podia. Porque, hashtag assim, tamo junto, eu e ela. Nem está preocupada assim o que foi, porque ela disse sim, ainda mais ela é 9, né? Então disse sim, e foi, né? E aqui eu sou o contrário, né? Se ele me vier me pedindo uma pressão, a primeira resposta vai ser não. Eu não sei o que é, né? Então eu digo não primeiro, para eu ter, né, uma garantia de pensar e ver o que é. Aí eu posso até mudar e dizer, ó, sim, mas minha tendência nunca é dizer não, sim de cara, né? Porque é isso mesmo. É isso, o controle. Isso é tão explícito, né? As meninas a gente colocou elas nos escoteiros desde pequenininha, né? E aí é tipo assim, o pessoal vai fazer um acampamento, as meninas têm 6 anos, pode ir? Pode. Depois eu digo assim, cara, eu acho que eu tenho que ir para esse acampamento também, né? Para poder dar uma olhadinha e vamos. E a gente nunca faltou um acampamento, mas não tá no primeiro plano, elas só vão se eu for, tu entende? Elas só vão se eu for, né? Às vezes, assim, o avô...
Por exemplo, eu comecei desde o início do ano, eu comecei a fazer um projeto de jejum, e aí a minha médica disse assim, criança, só ela tem o sensor de alimentação preservado, então, cara, não fica entupindo a criança de comida. Se ela não quer comer, não come. Eu digo, amei essa estrutura aqui. Aí eu tenho, Que aí uma das, liberdade. mãe, eu não quero comer. Eu digo, ótimo, não coma, porque vai lhe fazer muito bem, né? E aí depois eu pensei, cara, minha criança não pode fazer jejum, sabe? São essas coisas assim mais largadas mesmo, né? Outra É coisa, interessante esse exemplo que você falou, Carol, porque é justamente isso, né? Existe um limite entre eu entender, assim, que a criança tem um tempo dela de comer e eu posso respeitar esse tempo, e quando eu desconecto e eu não percebo que passou desse tempo. perfeito. Não é isso que você está trazendo, né? É perfeito. E isso Que em essas coisas várias se misturam. coisas. E isso em várias coisas, né, André? Eu via vocês falarem da questão da roupa, né? Então, assim, para mim, ela ganhou uma roupa, pô, de aniversário, sabe? Tio, avô, tá. E aí, criança ganhou roupa nova, o que é que ela quer fazer? Colocar, né? E eu digo, mãe, posso colocar? Pode, coloca. A gente pode amanhã nem tá vivo, vai lá, coloca mesmo. Entende? Então, são coisas assim que eu sei que isso influencia e concordo plenamente com vocês que, cara, deixa as coisinhas mais novas para usar em ambientes, em momentos mais adequados. Mas se eu tiver no piloto automático, cara, já era isso. Pois é. É isso mesmo. E você, Gabriela? Você se identifica com a Carol aí? Nossa, muitas coisas. Mas você sabe que essa vivência foi bem legal, a vivência das partilhas, né? Como é rica essa oportunidade de você repensar, a gente vai tão no automático, né? E aí agora veio essa reflexão, né, sobre como eu sou. E eu vejo assim, que realmente, como mãe, né, que como é exigido o papel de mãe, eu consigo dar conta das questões de autopreservação das crianças super bem, mas não é fácil, não é leve, despende muita energia. Quando eu acho que eu não vou dar conta, eu fico muito brava, muito irritada, e daí o meu dominante sexual, né, daí eu falo, aí é coitada das crianças, daí depois eu fico, ai, que eu sou uma péssima mãe, porque eu estourei com as crianças, porque, né, tem todas essas questões, assim, que quando é comigo, é tipo, a autopreservação é quase zero. Aí com elas, eu tenho que pôr a atenção, que eu percebo também é nisso, né, como a amiga falou agora, vai no automático, passou. Tem que pôr a atenção. Então, eu uso alarmes, vários alarmes das coisas das crianças, eu escrevo na porta, eu aviso meu marido que tal dia tem tal compromisso, que ele é melhor que eu nisso, para me ajudar, sabe? E as coisas estão indo bem, mas o fato de ser reprimido traz esse peso de que não é leve. Em relação ao bem-estar das crianças, é fácil para mim manter a autopreservação. Agora, em relação a detectar perigo, gente, é um sarro, porque eu também permito cada coisa. Que o meu marido falou, você deixou? Eu digo, o que tem? Aí as crianças estão lá no teto do carro, a madrinha fala, eles estão no teto. Eu digo, estão. Eles já sabem descer, já faz tanto tempo que eles sabem. Aí a pessoa vai lá, ai, pega, não sei, tira de lá, né? Eu vou lá e falo, ó, você dá conta? Dou. Então, segura bem firme a mão, que se o pé escapar, dá tempo da mãe chegar. Ó. Mas olha que interessante, Gabriela. Você vê assim como tudo tem luz e sombra. Não é só negativo ter autopreservação menos envolvida, né? Muitas coisas que a gente assiste e que a gente vê de pessoas e grandes feitos, especialmente envolvendo o corpo, né? Pessoas que dão saltos e fazem coisas incríveis, elas acontecem graças a pessoas que têm uma preservação, com certeza, no mínimo intermediário, mas geralmente menos envolvido. Por quê? Porque não é que são pessoas que não percebem o risco. Porque aí quem tem que entender que a hierarquia de instintos não significa que eu estou vivendo o tempo todo com aquele instinto desequilibrado. Mostra uma tendência, né?
Então, por exemplo, uma pessoa que tem um instinto menos desenvolvido e que se trabalha e se equilibra, ela pode aprender como vocês, como mãe, estão aprendendo. Olha, eu preciso me esforçar e cuidar aqui da observação do meu filho. Mas também, por outro lado, isso vai me permitir que nas experiências em que eu preciso me jogar, eu não fique segurando demais. Porque isso acontece com a autopreservação dominante. Ele não se joga demais. Então, quando é para a criança se jogar, a tendência dele é entrar no estado de alerta. E quando você entra no estado de alerta, bem ou mal, você é pai e você é mãe. O seu filho está conectado com você se ele é criança, né? Especialmente quando fica adulto, ele já está seguindo a própria vida, mas em criança ele está muito conectado ainda com a energia do pai e da mãe. Então, quando você liga aquele estado de alerta, isso passa para a criança, né? Também quando o pai e a mãe não liga e diz, vá, aquilo permite que ele confie mais no próprio organismo dele e não fique conectado com a energia do pai e da mãe. Então, isso é uma coisa boa também. Só é ruim aquilo que eu falei com a Carol, quando você desconecta, né? Pode falar. Você sabe, desculpa, sabe que na escola acontece um negócio engraçado, que tem um pit stop, assim, que é para as crianças grandes. E eles queriam, porque queriam, só que você não pode descer para ajudar. A criança tem que conseguir descer sozinha do carro, fechar a porta e rapidinho o próximo carro. Falei, vocês dão conta? Eles dão. Falei, tá bom, então vamos. Aí eles vão super assim. E eles têm aquele negócio realmente dentro deles assim de, ai, a gente consegue, ai, a gente dá conta, né? Aí o pessoal da escola fala, nossa, que independência e tal. E os coleguinhas, toda mãe leva pela mão lá e tal. Os meus batem a porta do carro e gritam, bom trabalho! E tchau. Nem olho para trás. Qual que é a idade deles? Qual a idade, Gabriela, deles? 7 e 5. Eu lembrei de uma história aqui, Gabriela, disse assim, como esses instintos podem influenciar, né? No caso da minha autoobservação dominante, a minha filha mais velha, ela é minha enteada, né? Então ela é uma filha do coração. E quando eu conheci ela, ela tinha 3 anos. E eu, autoobservação dominante, eu nunca fui aquele cara que gostei de bungee jumping, montanha-russa, essas coisas muito radicais, né? Eu gostava de ver, mas nunca gostei de fazer, né? E eu lembro que ela adorava ir para parque e ela adorava ir nos brinquedos, né? Assim. Então, tem uma cena muito hilária, né? Que minha esposa conta que eu fui com ela, ela tinha 3 anos de idade, a gente foi numa montanha-russa desses parquezinhos assim de cidade bem pequenininho, descidinho assim, sabe? E aí a cena ela foi tirar uma foto, filmar. Quando ela vê que subiu a ladeirinha, nossa, acho que tem uma ladeira de 3 metros. Ela só viu assim, minha filha levantando as mãos e gritando, uhul! E ela disse que eu tava assim, branco, sabe? Branco. Branco. E porque o que acontece, né? Se a gente não cuidar, né? Esse medo que a gente tem, a gente às vezes não consegue ajudar a criança a soltar e viver. E se é uma criança, por exemplo, como ela, que tem menos forte isso, 2 coisas podem acontecer, sabe? E que eu vi acontecer comigo, por exemplo. Uma e que deve acontecer com a Patrícia, que é o que a Patrícia estava escrevendo também, vira uma polaridade, então você tende a cobrar muito mais daquele filho que tem uma autorização menos desenvolvida, porque ele não corresponde à sua expectativa como pai, então você fica ali, né, cobrando mais, e por outro lado, você também, muitas vezes, não vai conseguir ajudar ela a viver a experiência mais solta que ela tem naturalmente, porque você vai ficar tendendo a ficar segurando um pouco a experiência dela, pelos seus próprios medos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E, por outro lado, também, eu digo a experiência ao contrário, né? O meu filho, o Theo, né, que é o filho do meio, ele é autopreservação dominante como eu. Então, para minha esposa, às vezes é difícil quando ele trava, sabe? Porque às vezes ele trava diante das experiências. A gente foi fazer um passeio de barco aqui em Florianópolis, quando minha mãe veio aqui, a gente deu de presente de aniversário para minha mãe, e quando ele viu o barco, viu o tamanho do barco, da lancha, ele disse, eu não entro aí, sabe? Aí ele trava, porque a cabeça dele já pensa, vai balançar, eu vou cair, né? E aí ele precisa de um tempo, assim, né? Porque é uma coisa que eu digo sempre, uma autopreservação dominante, ele precisa de 10 minutos para recalcular a rota. Quando ele não está preparado para aquela rota, ele precisa de um tempinho para recalcular a rota, né? E é isso que ele faz. Então, assim, para mim, quando ele entra naquilo, se ele fica muito, claro que pode atrapalhar o passeio e tal, mas eu entendo, porque quantas vezes eu não senti isso como autopreservação? Né? Esse medo que vinha assim, epa, não sei se eu vou, se não vou. Aí quando é uma coisa que eu queria muito, eu dizia, poxa, é medo só, não tem perigo, vamos lá. E eu ia. E
já para minha esposa é mais difícil lidar com isso, porque começa a vir uma coisa assim como se é exagerado, sabe? É exagerado. Mas para quem está sentindo é difícil você sair desse exagerado, né? Então é bom também porque, de um lado, é como se fosse assim, eu entendo, de outro lado ela também vai dizer, eu entendo, mas vamos soltar, né? Então, isso vai ajudando a equilibrar quando a gente vai tendo essa... Quando você tem a experiência oposta, como é o nosso caso aqui, isso pode virar um inferno se você o casal não se alinhar, ou pode virar uma bênção, porque um aprende com o outro, né? E um vai também dando uma coisa diferente para o outro, para o filho, né? Uma experiência dupla, né? Aqui em casa também é equilibrado. Meu marido é sim, dominante. sim. Queria ouvir, Luciana, você que tem um intermediário, ouvindo agora também as meninas, te fez se identificar um pouco também com elas em algumas coisas? Sim, eu achei a Carol e Gabi maravilhosas. Eu acho que eu tenho essa de se permitir e depois, nossa, mas não pode, né? A minha mãe é minha terapeuta, assim, minha guru. Mãe, vai ter uma festa e assim, você acha que eu devo deixar? Você acha que eu sabe, meu braço direito em relação a juízo mesmo. E porque eu tenho uma tendência de curtir a vida, de deixar acontecer. Mas me faz mal essa coisa do fora do controle completamente. Logo, quando eu descobri que eu estava grávida, foi bem impactante para mim. Eu não esperava. E então eu me sentia incapaz. Eu pensava, eu não tenho condição de dar conta da minha vida, eu não dou conta das minhas coisas, as minhas coisas são todas pela metade. Como é que eu vou ser capaz de criar uma criança? E é por isso que eu falo que a maternidade mudou completamente a minha maneira de viver, assim, em todos os sentidos, né? Vida pessoal, vida profissional e vida de mãe. Porque foi um tapa na cara, foi sofrido, né? O início foi bem sofrido, mas aos poucos eu fui ficando mais centrada, e aí essa autopreservação foi tomando conta. Mas as histórias que as meninas contaram, eu dou risada, eu acho graça e eu acho o máximo, assim. Porque André, lembrei. eu tenho esse jeito também, sabe? De que a vida passa rápido, vamos aproveitar. André, Sim, eu pode falar, Patrícia. identifiquei também, eu tenho amigas também que têm filhos autopreservação. Eu não me lembro quem foi que deu o exemplo lá no nosso grupo, sobre uma festa que ia ter, e aí a pessoa falou, não, porque o horário da criança está dormindo, e não, acabou que não deixou, né? E eu tive também essa mesma experiência com uma amiga que tem também autopreservação, chamei ela, durante a semana, e como a gente está no meio de uma pandemia ainda, né, claro, eu falei, gente, eu vou levar minha filha numa terça-feira, que era o dia do aniversário dela mesmo, para ela brincar no parque do shopping. Só que como era terça-feira, eu falei, gente, não vai dar muita gente, conversei com o pessoal, falei, vou chamar só 3 priminhas mais 2 amiguinhas. Então, era poucas pessoas, né? Então, convidei essa amiga, que era uma das melhores amigas, cresceu, a gente ficou grávida junto, e ela me deu essa mesma resposta. Não, ela estava louca para ver a Fernanda, e aí ela falou, não, porque é o horário dela dormir, durante a semana não dá, porque é muito difícil para mim. Enfim, eu vi que é totalmente autopreservação, assim, explodiu. E a outra coisa, né, mudando agora, voltando para o que a Gabi estava falando, que é o que eu me trabalho muito, é a questão, porque minha filha tem um reprimido, então ela é muito corajosa. E eu fico louca, né? Quase infarto quando eu vejo ela fazendo encanto. Nos brinquedos, ela dá cambalhota lá em cima. Meu Deus, eu fico louca. E aí uma prima minha falou assim, Paty, você vai deixar ela ir naquele brinquedo lá em cima? Mas, sabe, eu tenho que deixar, ela tem que desenvolver, ela sabe, ela é muito corajosa, ela desce uma rampa de bicicleta, ela já quebrou 4 rodinhas da bicicleta. Já a 4ª rodinha, ela desce a rampa num gás que todo mundo fala assim, meu Deus, como que você deixa essa criança fazer isso? Eu falei, gente, eu preciso deixar ela desenvolver, ela gosta, eu não vou ficar podando. Justamente porque eu sempre tive essa preocupação, que como eu sempre fui muito medrosa, então eu sempre fui muito retraída. Às vezes até eu tinha vontade,
mas eu tinha tanto medo que eu não fazia. Então, eu acho bom esse lado dela de fazer, por isso que eu não gosto de podar. Claro que, assim, fico lá embaixo do brinquedo esperando ver se ela vai cair, mas eu deixo, sabe? Eu trabalho isso, eu tenho esse trabalho comigo, sabe? De achar, não, eu fui... Não é Pode isso, falar. eu acho que também tem a questão, né, Patrícia, que a diferença, assim, vocês que estão aqui, seja de qualquer nível de dominância do instinto de autopreservação, são pessoas que buscam crescimento. Eu também. Então, a tendência, a gente que busca crescimento, é ir equilibrando aos poucos, né? Então, a gente percebe nossas tendências e vai tentando fazer o outro lado. É como o Carol falou, né? Olha, eu faço isso, mas não é o meu mais natural, né? Quando eu não estou bem, ou se eu ficar desatenta, eu já estou caindo naquilo ali, né? Isso, eu vejo isso acontecer com a minha esposa, é assim também. Eu estava falando com ela hoje, assim, minha esposa, ela trabalhou muito a autopreservação dela nos últimos 2 anos, sabe? A ponto de um dia eu dizer assim, caramba, você está agindo... Eu agiria assim, né? Você que agiu assim, né? E eu relaxei bastante minha autopreservação nesses últimos anos, né? Especialmente de 2018 para cá, quando eu fiz um ano sabático, né? Foi um passo muito importante de romper esses medos de autopreservação. E aí, o que acontece? Só que aí, esses tempos agora, a gente está nessa confusão de mudança, um monte de coisa acontecendo, né? Ela perto de chegar o ciclo dela, né? Que isso mexe com a mulher também. Aí, o que começa a acontecer? Aí eu começo a notar, assim, que ela começa a acordar, não acordar no horário para poder preparar o café da minha filha mais velha, que ela disse que ia fazer, sabe? Aí ela começa a distrair, sabe? E é nessa hora que ela diz, opa, deixa eu ficar atento, entende? Do mesmo jeito, quando eu começo a ficar mais tenso com as coisas, é imediato, eu começo a ficar chato, sabe? Eu começo a olhar, olha, você não vai lavar esse prato, não? E não sei o quê, sabe? Eu já começo a ver as coisas de cuidados do dia a dia e de organização que não estão sendo feitas, né? Então, é essa atenção que a gente tem que ter, a gente entender que às vezes a gente vai cair quando a gente não estiver bem. Por isso, assim, se eu estou saudável, eu consigo transitar nos instintos aqui de maneira equilibrada, seja dominante ou que não é dominante. O que vai acontecer é que quando eu não estou bem, como é que eu desequilibro? Para que lado o desequilíbrio? Eu fico preocupado demais ou eu relaxo demais, né? E quem está ali no intermediário, na observação, ele vai transitar um pouco mais. Talvez em alguns momentos, né? Fica um pouco mais preocupado, talvez em outros momentos relaxe mais, né? E já quem é mais autopreservação dominante vai tender a ficar mais preocupado, e quem é autopreservação ignorada vai tender a relaxar um pouco mais. Eu queria ouvir também, assim, se Antônio e Patrícia lembrarem, assim, de alguma história onde vocês perceberam que, aí, no caso, a gente falou também um pouco das qualidades, mas como é que esse instinto exacerbado, quando ele se aguça demais, como é que pode atrapalhar? Eu vou começar contando uma história minha, já que eu também sou autopreservação, que para mim foi a história que mais me marcou, que foi, assim, eu diria que foi traumática para mim, na época, né? Hoje em dia já está assimilada. O que aconteceu? A gente ia viajar de férias, então estava prestes a viajar, uma semana antes. Aí o meu filho, a gente descobriu uma cárie enorme no dente dele, né? E a gente ia passar uns 20 dias viajando. Meu instinto de observação pensou, caraca, 20 dias viajando de férias, saindo, querendo comer sorvete, comer coisa doce, esse menino vai perder o dente quando chegar de viagem, né? Então, minha cabeça já criou um cenário assim, né? E aí, eu tenho uma tia que era odontopediatra, liguei para ela, eu tô de férias, André. Eita, beleza. Aí eu tenho uma amiga que é dentista, pedi uma indicação de um odontopediatra, fui lá. Geralmente o odontopediatra vai conversar, vai primeiro fazer uma consulta, conhecer a criança, né? E depois que vai tratar. Mas aí ela não, eu disse, olha, a gente tá para viajar, tô precisando tirar uma cárie. Sei que ela fez e foi lá. A dentista foi tentar tirar a cárie, ele empacou, sabe? E não queria de jeito nenhum tirar aquela cárie. E aí eu comecei acolhendo com todo o amor do mundo. Aí eu vi que ele não ia de jeito nenhum. Aí eu ficava com raiva. Aí eu queria, não, mas tem que tirar, porque agora já tinha aberto o buraco. Eu tinha que tapar o buraco. Eu não conseguia tapar o buraco, sabe? E aí foi aquela cena, sabe, que foi traumática para ele, sabe? Ele saiu estressado. Minha esposa estava quase fartando do outro lado da sala, que eu estava ouvindo lá com a pequena. Quando saiu, assim, saiu chateada, né? E eu lembro que ele saiu, ele acolheu, ele também por ser um traço 8, ele resolve muito rápido as coisas dentro dele, né? Então ele saiu do problema, foi lá para baixo, ele já esqueceu, sabe? Naquele momento ele esqueceu, né? Mas ficou bem. Quando eu entrei no carro, eu desabei a chorar, né?
Eu sabia chorar, porque eu disse, caramba, olha o que eu fiz, meu filho ficou traumatizado com o dentista, porque eu fiquei aqui querendo que ele tratasse esse bendito desse dente e acabou criando um problema, sabe? E aí eu vi o tamanho da preocupação que eu tava, e depois eu fui entendendo que, caramba, mano, qual o problema da criança ficar com a carizinha na viagem e tratar depois, um dente de leite ainda, né? Não é uma grande coisa. Mas na minha cabeça, naquele momento, aquilo, eu que estava, acho que estressado com a viagem, com as coisas resolvendo, um monte de coisa, aquilo ganhou uma importância dentro de mim que não devia ter, sabe? Então, isso foi uma experiência que me marcou, né? Tanto esse que eu entrei no carro, comecei a chorar, meu filho começou a me consolar. Pai, não fique assim não, já passou, tá tudo bem. Eu disse, meu filho, me desculpe. Mas foi muito significativa para mim, porque ela me mostrou o que a gente faz se a gente não se cuidar, né? Se a gente não se cuidar. A gente pode causar um estresse desnecessário, sabe? E isso virou uma referência para mim. Então, depois, quando tinha qualquer situação desse tipo, eu dizia, calma, rapaz, se resolve, não tem problema não. Né? Não vou aqui sair um dia para viajar como se esse probleminha fosse um grande problema, sabe? E acabou servindo para outras questões minhas de observação que não tinham a ver com ele também e com os filhos. Então, vocês lembram de alguma história que vocês sentem que essa observação ficou aguçada e acabou talvez atrapalhando um pouco? Eu lembro de uma muito parecida também, assim, com a área da saúde. O João tinha que fazer um exame de rotina, eu acho que ele tinha, sei lá, 2 anos por aí. Aqueles que o pediatra fala, olha, tem que fazer uma bateria de exames agora, tudo bem. E até então, as poucas vezes que ele tinha tirado sangue, foi no laboratório, que tem uma senhora que deve ter 50 anos aí, a cidade inteira conhece, toda cuidadosa, não sei o que e tal. E um conhecido meu tinha pedido preferência para o laboratório que estava gerenciando e tal. Eu falei, claro, e tal, e levei. Foi a experiência mais traumática de que eu lembro com o João, assim, porque as pessoas não eram especializadas e parece que é um padrão, né? Eu comecei todo educado, vamos lá, vamos com calma e tal, vai dar tudo certo, papai dá aqui, uma picada, nada. Vamos, não sei o quê. Não, agora, peraí, agora tem que ir. E nisso, ele foi ficando cada vez mais estressado, já não queria ver ninguém, e eu achava que tinha que forçar a barra mesmo, e aquilo realmente foi no limite, assim, que o sangue parece que sumiu das veias dele, até que depois de ter picado ele umas 4 vezes, sei lá, durante 1 hora, mais ou menos, olha, vai ter que ir no laboratório, na matriz, por que que não vai dar? E aí eu ainda fui com ele, aí chegou lá, tentou mais umas 2 vezes até que conseguiram. Só que hoje, se ele vê alguém de branco, ele já começa. Outro dia a gente foi parar numa pizzaria e ao lado tinha um salão de beleza e tinha uma manicure toda de branco. Deu dó, assim, o desespero dele. Que ele, papai, eu não gosto de médico, eu não quero médico. Na verdade, nem é médico. Ele fala aquelas pessoas que ele está se relacionando no laboratório, sabe? Porque não tem problema nenhum de em dentista, em médico e tal. E eu meio que me arrependo, sabe? De falar, caramba, é exatamente isso. O que que ia mudar na vida desse menino, né? Em contrapartida, hoje, assim, e a gente é muito em cima dele em relação a esse tipo de coisa, sabe? Se a gente sente que tem um procedimento ali que não tá legal, a gente já intervém na hora. Só para concluir, agora, no meio do ano mesmo, a gente estava com uma questão na escola que a gente não estava sentindo muito confortável e tal, e que a gente estava pensando em trocar de escola. E aí a psicopedagoga meio que foi dar uma carteirada, assim, né? Eu acho que todos nós, quanto profissionais, uma hora ou outra a gente acaba fazendo. E ela, olha, eu tenho 40 anos de experiência na área e tal, e o meu conselho é, não troque de escola no meio do ano, porque dá problema. E foi assim, uma coisa, estou avisando. Ela avisou, a escola que a gente iria tirar avisou, e a que estava recebendo meio que, olha, a gente até recebe, mas será que não é melhor no final do ano? E o João, um mês antes, falou, papai, hoje é sexta-feira? Ah, então quer dizer que depois é sábado e domingo? Ai, que felicidade, não vai ter aula. E com todas essas informações, eu olhei para a Valéria e falei, Valéria, a gente vai seguir o nosso coração. Então foi um momento assim que eu acho que é o extremo, sabe, quanto à autopreservação, que a gente tinha todas as informações externas para que a gente não trocasse de escola. E a gente bancou. Com 10 dias que ele estava na outra escola, eu até fiz um stories outro dia,
Ele falou, papai, hoje eu tive um pesadelo muito bom. Eu falei, não, João, então se é muito bom, não é pesadelo, é um sonho. Pois é, papai, então eu tive um sonho muito bom. Qual que foi, João? Eu tive um sonho que todos os dias tinha aula, até sábado e domingo. Olha Então, que assim, ele fez legal. uma adaptação e a gente ficou muito satisfeito enquanto pais. Eu falei, tá vendo? A gente tem que seguir mesmo o coração, né? Então foi uma reflexão Isso. muito legal, porque por mais que a autopreservação puxe a gente para a terra, né? Igual foi falado aí, peraí, mas tem um coração aqui que não sei por que fala mais alto, a gente tem que ouvir também. Então, para nós foi uma lição assim que é um puxão de orelha mesmo, né? Para poder, Que olha, bacana. escuta, É isso escuta. mesmo. Que legal. Uma ótima experiência, né? Tanto uma experiência anterior, né, onde você caiu, ficou preso naquele padrão, e essa onde você viu a armadilha ali preparada para pegar, né? E ouviu o coração. E aí não É. caiu. Que maravilha. Você lembra de alguma história, Patrícia? Ah, eu tenho com pediatra é sempre as clássicas, né? Que a gente sempre quer seguir tudo que o pediatra fala, tudo certinho, assim, tudo muito cronometrado, eu conseguia muito seguir essas regras, né? E até que um belo dia minha filha adoeceu, foi a primeira vez que ela adoeceu assim mais sério, que foi uma bronquite. Ela estava com mais ou menos 8 meses. E eu fiquei louca, porque ela teve febre, e aí a febre, assim, muito pequenininha, ainda não tinha muita experiência, né, do que fazer. Liguei para a pediatra, aí ela pediu para eu ir lá para fazer o exame, para pedir os exames e avaliar ela, e eu fui. E ela pediu, olha, eu quero que você faça uma raio-x no laboratório tal. Era uma clínica específica que ela queria que eu fizesse. Só que como eu fui na pediatra, já era tarde. Era tipo umas 5 horas e o consultório fechava às 5h30, não dava tempo de eu levar. E eu estava muito preocupada com ela, o que eu fiz? Eu fui num hospital de emergência, liguei, perguntei e fui fazer. Aí a pediatra, eu fui levar para ela no outro dia e sem laudo, né? Porque mãe desesperada, estava querendo saber o que minha filha tinha, se era pneumonia, ela estava com suspeita de pneumonia. E aí eu levei sem laudo, só para falar, a médica sabe ver, né, o raio-x, então eu faço agora lá no hospital e já levo para ela no dia seguinte, de manhã. A médica não quis me atender, não quis me atender, porque ela falou que não vê, primeiro ela não vê raio-x sem laudo, ela precisava do laudo. E me questionou por que eu tinha feito nesse laboratório que não é uma qualidade boa, enfim, falou um monte de coisa. Nossa, André, virei bicho, virei monstro. Porque eu falei, meu Deus, a minha filha, eu estou preocupada com a minha filha, você está preocupada se a imagem é boa ou não, você não sabe avaliar, sabe? E aí eu falei assim, eu fiquei muito revoltada, sabe? Eu falei, não, vou seguir o meu coração. Desse aí, eu fui em outra pediatra, sabe? Ela me acolheu melhor, me explicou que realmente a imagem é muito ruim. E aí, claro, fui lá, fiz outra imagem, mais calma, mas ela já estava medicada. Aí sim eu já consegui me relaxar. Mas isso foi um Uhum. problema, porque assim, igual o Antônio falou, quando a gente escuta o nosso coração, porque o nosso coração eu acho que não erra, coração de pai e Uhum. mãe. Então, assim, a partir do momento que eu falei, não, então eu vou trocar de médica e vou pedir para ser avaliada de uma outra maneira, né? E conseguir medicar minha filha. Então, eu acho que quando a gente tem essa questão da nossa intuição, eu acho, né? Da nossa intuição, acho que a gente consegue relaxar mais, sabe? Quando a gente fica muito preso no padrão de, tem que ser nesse laboratório, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, eu tenho que melhorar ela de qualquer forma. Ela precisa de cuidado, independente de que protocolo tenha que usar, né? Então, essa é a minha grande preocupação, sabe? Sim, sim. Que bom, que bacana também, né? De ter ouvido o coração nessa história. Bom, gente, a gente tá chegando aí perto do final, né? E o papo tá muito bom, né? Mas eu queria ouvir, então, assim, uma última fala de cada um de vocês, né? Começando aí por quem não estava falando agora, né? Talvez alguma história que lembrou mais, ou algo mais que chamou atenção, ou alguma mensagem que vocês queriam deixar, vocês que estão aí com esse instinto com relação ao quem está conversando aqui hoje. Quem que pode falar primeiro? Posso falar? Pode? Eu estou aqui
representando em cima do muro. O que acontece? Eu tinha medo dos meus filhos serem autopreservação ignorado, né? Muito reprimido, assim, totalmente. E você vê como eu sou bem no meio. Só que a minha filha mais velha, número 1. Então, eu chego assim, à noite, eu falo assim, filha, o que você fez hoje? Arrumei minhas gavetas. A brincadeira da tarde dela foi arrumar as gavetas, sabe? Eu nunca, nem eu, nem meu esposo somos, assim, busca perfeição, nem nada disso. Nada precisa ser perfeito, tá tudo bem, vamos lá. E eu não sei, ela já tem 9, né? Então, mãe, você é perfeccionista? Porque eu descobri que eu sou muito perfeccionista. Eu nunca falei de perfeccionista, não faz parte da minha vida, nem do meu esposo. Mas ela gosta de ser, né? Você é perfeccionista? Eu descobri que eu sou muito perfeccionista. Eu adoro tudo bonitinho. Eu falo, meu Deus. E assim, tem umas pessoas na família que são muito assim, aquele traço super rígido, super... Eu também não gosto. Então, assim, eu tinha aquele medo de que eles fossem completamente, né, preservação ignorado. Mas aí, quando eu vejo minha filha do traço 1 na veia, eu falo, gente do céu, vai ser engessada, vai ser quadrada, não é possível, sabe? Aí você fica querendo que ela relaxe mais. Fico querendo que ela relaxe mais, entendeu? Esse papel de ir modulando, né, André? E pensando, será que tá certo? E ao mesmo tempo, então, é sempre essa modulação para um lado e para o outro, assim, tentando achar o caminho do meio. Mais ou menos o que acontece aqui em casa o tempo inteiro. Meu filho, eu traço 8, bem enérgico, bem danado, gosta de se sujar, de subir lá no alto, pular, sabe? Mas ele é autopreservação. Então, na hora de sentar, de fazer, é regra, ele tem que cumprir, ele gosta disso também. Uhum. Então, eu acho muito bacaninha, assim. Mas com a minha número 1, às vezes eu falo, meu Deus do céu. Com ela tem que relaxar mais para poder estimular o outro lado, sim. Exatamente. Eu falo, gente, não posso dar gás para muita coisa, senão viro que eu não quero também. Na verdade, esse é o desafio de ser pai e mãe. Desse sentimento dessa expectativa, né, André? E deixar a coisa acontecer. Oh, que bom. Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua colaboração, pela sua participação. Quem pode falar? Fazer essa... Eu estou pensando se eu vou falar que eu vou chocar. Vai chocar? Vou chocar. Deixa eu contar para vocês um negócio. Os meus filhos nem têm pediatra. Nem tem. Olha só. Quando eles tinham... O Matheus, acho que tinha uns 9 meses, mais ou menos, talvez menos. Eu parei de levar para o pediatra. Daí minha mãe, mas por quê? Eu digo, mas mãe, eu chego lá, ele vai dizer o quê? A criança está crescendo. Eu tô vendo. Está se desenvolvendo bem. Eu tô vendo. Não tem nada errado. Eu tô vendo. Eu tô perdendo meu tempo, mãe. Eu vou lá quando eu tiver algum problema. Se eu não tiver nenhum problema, eu não vou. E a gente tem uma percepção diferente de saúde e doença, né? Eu estudo osteopatia e aromaterapia. Então, a gente se resolve em casa. E vou te dizer que ele está com 7 anos e não tem pediatra, né? Eu não fico chocado não, Gabriela, porque a gente, né, os nossos filhos, os mais novos, né, nasceram em casa, né? Eu sou de uma família de médicos, né? Olha aí. E a neonatologista era nossa pediatra de uma abordagem de medicina antroposófica, ela sempre foi muito tranquila. E a gente também, assim, tirando o momento inicial, né, desses primeiros meses, que era mais delicado, a gente também nunca foi de ficar levando para pediatra, assim, né? Porque a gente levava quando precisava mesmo. E eu acho, na verdade, a cultura de ir muito para um médico sem ter problema é uma cultura muito mais da doença do que da saúde, né? Não a cultura da saúde. Você falou, mas eu assim, já sou o contrário. Eu já tinha 2 pediatras, uma porque se eu, né?
que se uma não fizesse, ou então, assim, não tivesse de acordo com o que eu pensava ou imaginava, eu ia na outra para ouvir uma segunda opinião. E também, assim, aquela coisa agora me fugiu da mente, que eu falei da pediatra, né? Ah, sim, quando era consulta, sim, porque quando é bebê, ela vai a cada um mês, né? Aí vai anotando quanto cresceu, como que desenvolveu. E aí, quando chega, se não me engano, eu não sei se é no 1 ano, parece que não vai todo mês mais, né? Isso me revoltou. O plano não libera, né? Mais de uma consulta. Aí eu fiquei revoltada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? O plano falando com você, olha, sua autopreservação está muito grande, não vai poder ser mais assim. Exatamente. Eu falei, aí eu fiquei desesperada. E aí eu cheguei a ponto já de pagar 2 planos de saúde, porque um era pelo meu serviço e o outro do meu esposo. Então, ele pagava um, eu pagava o outro. Então, quando um não liberava, eu ia pelo outro, sabe? Então, isso eu vi agora que vocês falaram isso sobre pediatra, eu lembrei isso claramente, sabe? Como eu era, né, paranoica, às vezes nem precisava, mas a minha filha, como ela foi para a creche muito cedo, ela adoeceu muito. Então, Sim. Toda semana era uma virose. E mãe de primeira viagem é complicado. Aí. Olá. Ai, Que bom. Quem pode falar, então, a sua fala final? Eu também quero compartilhar uma coisa. Eu estava ouvindo a Lu falar sobre essa questão do medo do filho não ter autopreservação. Lu, o meu medo era assim, mas eu quero que minhas filhas se lancem no mundo, né? E aí eu me lembro que no aniversário delas, a gente fez num local que tinha uma tirolesa. Mas eu fiquei raivosa quando uma delas não quis ir com medo da tirolesa. E era uma tirolesa assim, sabe, bobinha. Aí eu digo, eu ainda vou levar ela para uma tirolesa de uns 4 metros para ela saber o que é tirolesa. Mas eu saí dessa festa indignada com essa questão, assim, como é que ela vai olhar o mundo sem se arriscar? Então, é engraçado isso, né? Porque, e aí, assim, os estímulos, por exemplo, desde dos 5 anos que eu deixo elas pegarem no fogo, tipo, fritar um ovo, sabe? E aí, uma vez, ela estava fritando o ovo, né? E aí eu disse, cuida para não bater o bracinho, porque pode queimar aqui. Sabe? E eu vi ela descendo o bracinho, eu digo, deixa eu deixar ela aprender. Aí ela, queimou o braço. E aí ela queimou e levantou e disse, eu avisei, né? Então, presta atenção. Próxima vez, cara, nunca mais queimou. E elas adoram ficar mexendo em fogo, fritar ovo. E eu estimulo isso mesmo, assim, lance, sabe? Porque isso é um valor para mim, sabe? De deixar a criança se experimentar. Eu tenho, assim, fico feliz quando elas se lançam, mesmo que elas caiam, mesmo que elas relem o joelho, mesmo que elas, sabe, caiu da bicicleta e veio chorando. Eu digo, é assim mesmo, minha filha, a vida é mais choro do que riso. Então, é bem isso aí mesmo. Eu estava ouvindo medo aqui, eu também tenho medo delas serem muito autopreservação, viu? Cada um com seus medos. Quem segue? Que falta falar, essa é a sua fala final. Eu achei legal esse lance do pediatra aí, porque no início, né, primeiro filho vem para mudar muita coisa, né? E a gente foi nesse padrão da Patrícia aí, né? Pediatra todo mês e tal. Só que foi acontecendo uma série de fatores assim, que no primeiro ano, acho que o João passou por uns 3 pediatras, sei lá, ou mais, assim, porque por alguma razão não estava viajando, e aí a gente queria ir na hora, aí foi para outro e tal. Até que a gente começou a fazer um acompanhamento com uma enfermeira. Gente, é muito diferente a abordagem. Assim, pelo menos com esses profissionais, eu não posso generalizar, né? Enfim, mas era muito assim, pediatra. Isso que alguém aí falou, né? O que ele tem? Ué, tem o que você tá vendo aí, tá aqui, tá na data de fazer consulta, ele tem horário hoje, tem isso. Então, ficava uma investigação procurando uma doença nele, e eu ficava muito incomodado, falei, caramba, ele tá errado, ele tá bem, né? E a enfermeira é exatamente o oposto, né? Então, ir nessa abordagem, olha, agora tá na fase de vocês estimularem ele a engatinhar, olha, tá na fase disso. Tipo,
Pô, se tiver doenças, ia chegar aqui e me falar, então não vou pensar por esse lado, né? E eu achei muito mais leve, eu gostei muito mais dessa abordagem, isso foi durante muito tempo, acho que até a enfermeira dispensar a gente mesmo. Eu falei, não, agora vai vivendo aí, depois a gente vai se esbarrando Vamos por aí. seguir. Vamos seguir. Então foi muito mais leve, eu fiquei muito mais feliz com esse tipo de abordagem. Que legal, que legal. Que bom. Então agora, eu queria só abrir, eu vou ativar o áudio aqui, então quem está ouvindo, né, se tem alguém que gostaria de partilhar, né, alguma mãe ou algum pai que esteja aí ouvindo e que se identificou com algumas das histórias de algum desses três facetas do instinto, se alguém quiser partilhar, eu vou dar aqui um tempinho para vocês partilharem como é que estão se sentindo ouvindo essas histórias, tá? Pronto, agora alguém gostaria? Que às vezes o pessoal escuta, gosta de ouvir, às vezes quer só ouvir, às vezes quer falar. Já vi que tem uma avó aí, né, Silvana? Boa noite, Eu mutei André. tudo. Oi, Eu sou a mãe de Silvana. Luciana, já conheço o André, e foi muito interessante a live, gostei muito, me diverti muito. Então, eu me identifiquei como autopreservação, assim, dominante, pelo menos como mãe, não como para mim mesmo, mas como mãe, né? Sempre ficava muito preocupado com a saúde, com a educação, tudo, né? E eu sinto, né, que Luciana, ela, apesar de me escutar muito, né, mas ela sempre se lança mais, sempre se lançou mais do que eu, e eu dou apoio, né, porque eu fui criada assim, como uma mãe muito preservação dominante, então que não me deixava me lançar. Então, quando você falava assim, a montanha-russa, até hoje eu não tenho coragem, mas eu acho fascinante quem tem coragem, né? Quem vai para uma patinação e tudo. Então, é bem interessante a gente ouvir, né, vocês mais jovens e essas experiências, né, que justamente das pessoas que têm mais coragem de lançar seus filhos, né? É bem interessante isso. Mas sempre a gente tem que procurar o ponto de equilíbrio, né? Para que a gente possa vencer todas as dificuldades. Obrigada, gostei Muito muito. obrigado pela sua partilha. Eu fiquei lembrando de uma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala aqui de autopreservação, né? E eu lembrei também, Silvana, eu sei que Silvana também é 6, né? E isso tem a ver com 6 também que eu vou falar, que existe uma diferença entre perigo e risco, sabe? Uhum. Então, o que acontece, né? Quem tem autopreservação dominante, ele não quer correr perigo. E ele fica preocupado em não correr perigo. E aí, muitas vezes, preocupado em não correr perigo e que o filho não corra perigo, ele não arrisca, né? Uhum. E o autopreservação ignorado, quando ele não está equilibrado, ele ignora os perigos, né? E é onde ele pode acabar se arriscando desnecessariamente. Mas, por outro lado, quando a gente consegue indo para o equilíbrio, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a diferenciar perigo de risco. Porque risco a vida tem o tempo inteiro, o tempo todo existe risco, né? Eu vi um documentário sobre esses esportes radicais, né? Que era, eu não estou lembrando agora, é uma coisa não sei o que, de liberdade, tinha na Netflix, alguns anos atrás. E me tocou muito ver o quanto essas pessoas trabalhavam com esportes radicais e descia aquelas montanhas imensas de snowboard, né? E às vezes vinha uma avalanche, né? Todos eles diziam assim, que eles faziam aquilo porque eles sabiam que iam conseguir fazer e eles estavam preparados para fazer aquilo e sentiam que naquele momento era aquilo que eles tinham que fazer. Entende? Nenhuma pessoa dessa que faz isso, ele pega do nada e diz, vou descer uma montanha do gelo. Ele se preparou para descer aquela montanha daquele tamanho, daquele jeito. Então, existe risco, mas ele sabe que o perigo é calculado, que não tem probabilidade de ele acontecer aquele risco. Então, se acontecer, é uma fatalidade. E essa que é a questão. Se a gente deixar de viver a vida porque podem existir riscos, a gente realmente vai perder muito. E é nessa hora que a gente tem que diminuir a autopreservação, para a gente poder viver a vida com os riscos que ela tem. Mas também tem situações que são perigosas, né? E não tem necessidade de eu, por exemplo, como eu vi uma pessoa que ela
ela ficava tentando entrar no Guinness, o tempo que ela ficava dentro de um saco de dormir com, sabe, 20 cascavéis, que ele não podia nem respirar, senão ia ser picado e morrer. Então, esse tipo de coisa não tem a menor necessidade. Claro, quem quiser pode fazer, mas isso não vai mudar a vida de ninguém, né? Então, é um perigo danado que ele está se arriscando, que claro que a pessoa pode fazer, mas isso não tem necessidade de fazer. Então, quem é autopreservação dominante, ele às vezes vai deixar de viver experiências que seriam interessantes e que vão engrandecer, enriquecer, ou pode atrapalhar esse processo no seu filho, na sua filha. E quem é autorização ignorada, ele já vai ter mais facilidade de viver essas experiências e de arriscar, né? Então, é só esse equilíbrio que a gente tem que ter, tá? Eu queria fazer, então, aqui um fechamento. Eu sempre gosto de a gente fazer um fechamento. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos agora. E de olhos fechados. Respire. Inspirando e expirando pelo nariz. E a partir da respiração, tome consciência como está o seu corpo nesse momento, com que sensação você está saindo dessa live. Tome consciência do seu coração batendo e como você está se sentindo agora. Tome consciência da sua mente, de que pensamentos estão se passando nela. E perceba o que mais te tocou hoje nesse encontro, o que você está levando. Porque a partir de agora isso vai ajudar na sua caminhada, como pai, como mãe, como avó. Peça a tua essência que isso possa ser incorporado no teu cotidiano, na tua relação com as crianças importantes da sua vida. Para que você viva a essência na sua existência como educadora, educador. E se conecta que abaixo de você está aí o planeta Terra. E acima de você está esse céu imenso, infinito. E reconhece quanta abundância a vida nos dá. Se nós soubermos olhar à nossa volta e soubermos partilhar essa abundância, tem o suficiente para tudo e para todos. Não precisamos temer, nem ignorar, nem exagerar, porque há o suficiente para todos. Que a gente possa trazer essa confiança na abundância da vida e levar essa confiança na relação com nossos filhos. Para que eles cresçam confiando que a vida vai dar aquilo que eles precisam. Eles só precisam caminhar, dar cada passo, seguindo o coração deles. Mais uma vez, perceba como você está. Inspire, expire. E com calma vai abrindo os olhos. Que a gente saia desse encontro com essa mensagem. A vida em abundância não é a vida do excesso, do desperdício, da perda. A vida em abundância é a vida da suficiência. Um bom descanso. Daqui a 15 dias vai ter a live sobre as crianças de autopreservação. Em breve eu divulgo. Obrigado mais uma vez a vocês que estavam aqui conversando comigo e até outro momento.